agradecer o convite, né? Parabenizar a organização. Bom, então eu vou explicar mais ou menos como é que eu vou fazer a apresentação. Vamos trabalhar, eu vou fazer uma pequena reflexão com vocês sobre a aprendizagem de línguas. Depois vou entrar no que nós estamos fazendo, vamos entrar na intercompreensão e no que estamos fazendo em Natal, nesse momento. Vamos começar então com uma história, mas não é para vocês dormirem, é só para introduzir o nosso assunto. Era uma vez, muito tempo atrás, uma época em que as pessoas viviam felizes e em paz, saudáveis, de bom humor, todos possuíam muitas terras, muitos animais, eram felizes, né? Não precisavam de nada. A questão é que toda essa facilidade levou-os a ser orgulhosos e começaram a pretender ser como Deus. Bom, Deus não gostou nada dessa história, de eles quererem construir uma torre para poder chegar até o céu. E com isso, para poder puni-los pela presunção, resolveu dispersar as pessoas e, para dificultar a compreensão entre elas, fez com que começassem a falar línguas diferentes. Esse, como você já deve ter descoberto, é o mito de Babel, o mito da confusão. Inicialmente, as pessoas, as civilizações, permaneceram meio afastadas, sem comunicação entre suas histórias, mas aos poucos os contatos se estabeleceram, as trocas se intensificaram. O que podemos constatar ao longo da história da humanidade é que o encontro entre os diferentes povos permitiu o enriquecimento com trocas de valores, saberes, ideias, de costumes. Ao querer separar os homens, se criou espaço para uma diferença legítima. Podemos verificar ao longo dos séculos como o encontro de culturas trouxe engrandecimento para as nações. Claro que houve alguns abusos e exploração de uns povos sobre os outros, mas, apesar de tudo, a sede por novos conhecimentos, pela descoberta, levou os exploradores a realizarem viagens a lugares longínquos e se lançarem em aprendizagem de línguas desconhecidas, procurando compreender o outro, seus costumes, seus comportamentos. Língua e humanidade são inseparáveis. A língua reflete o mundo que lhes engloba, os seres humanos e suas culturas. A cultura é transmitida pela língua, gerações a gerações. A língua, portanto, é veículo de cultura. Então, aprender uma língua é sempre um pouco tornar-se um outro, como nos diz Reviews. É isso mesmo. A aprendizagem de línguas, então, é o nosso primeiro ponto de reflexão. Por se tratar de um encontro entre, na maioria, professores, podemos iniciar nossas reflexões sobre nossa prática docente. Como professores de línguas, nesse mundo de facilidade em que vivemos, graças às tecnologias, com acesso fácil ao conhecimento, como nós, professores, fazemos para despertar os nossos alunos, interessá-los pela aprendizagem? O que consideramos importante a ser ensinado? Em quem pensamos quando organizamos nossas aulas, os nossos cursos? Como estamos ajudando nossos alunos a redesenharem suas identidades, se perceberem, se construírem e descobrirem o outro? Como diz lindamente Rajagopalan, as línguas são a própria expressão das identidades de quem delas se apropria. Logo, quem transita entre diversos idiomas está redefinindo sua própria identidade. Dito de outra forma, quem aprende uma língua nova está se redefinindo como uma nova pessoa. De onde vem essa certa desmotivação de nossos alunos para aprender línguas, mesmo com toda a demanda do mundo atual, das necessidades também que temos de aprender línguas? E vocês veem que nós ouvimos de professores brasileiros que trabalham, por exemplo, com espanhol, alunos reclamarem de alunos que dizem, por exemplo, não preciso estudar espanhol é muito fácil, eu já sei. E de espanhol, talvez, os professores que ensinam português ouvem a mesma coisa. Francês, vai estudar francês, mas vai servir para quê o francês? Ou então, eu detesto inglês, mas o inglês é preciso. Quando os professores, por exemplo, ouvem de seus alunos esse tipo de comentário,
não precisam estudar espanhol, por exemplo, porque é uma língua fácil. O que fazem, em geral, os professores, alguns, ainda bem que são alguns professores de espanhol, procuram mostrar-lhes que não sabem tanto assim. Aí vão procurar textos, exercícios que mostrem que eles estão enganados. Vão procurar centrar, reforçar o ensino nos falsos cognatos, buscando estratégias que mostrem que eles não sabem tanto assim. Continuamos, então, a focar o ensino em regras de gramática, em exercícios de fonética, práticas que demandam tempo para serem adquiridas. Claro que em todo o processo de aprendizagem de língua estrangeira, o aprendiz se confronta com a necessidade de construir sentido nessa língua, devendo, para isso, aprender a refletir, de um lado, sobre a materialidade linguística, as categorias morfológicas, sintaxe, etc., e, de outro lado, estar atento ao plano da enunciação, da produção de enunciados. Quando tomar a palavra, a questão da prosêmica, a distância para se conversar com as pessoas, da cinésica, dos gestos. Mas, no aprender línguas, há muito mais do que saber, que apenas ser capaz de produzir, reconhecer frases, pronunciar bem palavras. Parte da perspectiva de desenvolver competências definidas como capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar diferentes tipos de situação. O ensino hoje parte de perspectiva de desenvolver competências definidas como capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar diferentes tipos de situação. Isso aí, essa frase é de Pernu, 2000. Então, pergunto, por que não aproveitar o que dizem os alunos saber e conhecer para valorizar esses conhecimentos? Por que não partir desses conhecimentos prévios para alavancar a motivação e o aprendizado pelas línguas? Então, a valorização dos conhecimentos prévios é esse um princípio da intercompreensão de línguas românicas. A valorização dos conhecimentos prévios é um princípio da aprendizagem, de uma aprendizagem significativa. Ao tornar a aprendizagem significativa para o aluno, ao perceberem o objetivo do que estão fazendo, do que vão aprender, percebendo que têm condições de realizar certas atividades, estamos com portas abertas para ajudá-los a trilhar o caminho da aprendizagem. O fundamento da aprendizagem significativa se encontra nas teorias construtivistas e socioconstrutivistas, e seus princípios psicopedagógicos explicam os fatores que tornam a aprendizagem mais relevantes ou não. O primeiro deles é a ideia de esquemas de conhecimento. Esses esquemas são representações que construímos ao longo de nossa vida sobre algum objeto e que são constantemente revisados e atualizados. Logo, qualquer nova aprendizagem deverá constituir-se a partir de esquemas já existentes. Isso é muito importante. Então, levar em conta esses conhecimentos que os alunos têm para que se construa novos saberes. O segundo princípio de uma aprendizagem, que torna uma aprendizagem relevante e que afeta a aprendizagem significativa, é a vinculação entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios. A aprendizagem é relevante quando conseguimos estabelecer corretamente as relações entre o conteúdo novo e os esquemas já existentes. Então, não só você valorizar os conhecimentos, mas procurar articular esses novos conhecimentos que eles têm com os novos saberes. Essas relações devem ser intencionais e não arbitrárias, e só serão possíveis de acordo com o nível de desenvolvimento do aluno, ou seja, a sua capacidade cognitiva para atualizar seus esquemas de conhecimento, identificando as semelhanças e diferenças com os esquemas anteriores. Então, como exemplo, podemos citar a questão da própria proximidade linguística. Quem faz essa aproximação? A gente diz assim, não, mas português e espanhol são línguas muito próximas, só que nós vemos como próximas, mas não necessariamente os alunos percebem. Então, deve ser chamada atenção para essa semelhança de línguas. E vocês vejam um exemplo, conversando com o motorista de táxi, porque eu estou procurando trabalhar com a intercompreensão, aqui em Córdoba, ele disse que ele entendia o que eu falava porque
o português era muito próximo do italiano, e ele, como filho de italiano, ele tinha esse conhecimento. Eu fiquei muito surpresa, porque eu falei, é mesmo, para nós, muito mais próximo o português e o espanhol. Mas por quê? Porque ele fez a aproximação com base no conhecimento prévio dele, que o conhecimento que ele tinha mais era do italiano. Mas nos compreendemos, que foi o principal. Outros fatores que influenciam na atitude favorável em relação ao objetivo de aprendizagem são os aspectos relacionados à atenção, à afetividade, à autoestima e o autoconceito que o aluno tem de si mesmo. As expectativas de êxito ou de fracasso determinam se o aluno se sente capaz ou não de aprender determinado conteúdo e se ele é significativo na sua aprendizagem. Portanto, minha gente, é de suma importância se partir de terreno firme, de conhecimentos já existentes, da valorização do que os alunos já sabem, para conquistá-los para o novo. Podemos verificar que estamos assistindo no século XXI a passagem de uma epistemologia positivista a uma epistemologia da complexidade, no sentido de oposição ao simplificado, à simplificação e à noção de separabilidade que corresponde ao princípio cartesiano, segundo o qual é preciso, para se estudar um fenômeno, resolver um problema, decompô-lo em elementos simples. Esse pensamento se traduz cientificamente pela especialização e hiperespecialização das disciplinas, ocasionando a divisão delas. Então, essa divisão de disciplinas. O que assistimos hoje é o que se tem procurado reunir e ao que era separado, constituindo interações entre os elementos. O pensamento complexo, de acordo com a teoria de Edgar Morin, convoca uma dialógica que utiliza o separável, mas o insere na inseparabilidade. Trazendo esse pensamento para o nosso tema, que é a intercompreensão, o paradigma da complexidade parece, pois, inevitável nos dias atuais. O contexto político, social, praticamente exige o exercício de uma comunicação plurilíngue, pluricultural. A escola precisa estimular ainda mais a prática coletiva e a religação dos conhecimentos, a religação das disciplinas baseadas em projetos, trabalhos colaborativos e, portanto, acredito que aí é minha opinião, a abordagem comunicacional de Claire Bourguignon parece constituir uma proposta mais pertinente e inerente a essa mudança epistemológica que estamos vivendo. O paradigma atual da existência não deve ser mais o da concepção de dominar, de possuir minha disciplina, meus conhecimentos, meus alunos, minhas aulas, ter certeza, não ter certeza, verdades absolutas. Estamos vivendo um momento de ajustar, de fazer junto, fazer com, fazer o que se pode com o que se tem. Estou aqui parafraseando Edgar Morin. Tomando como base, então, o paradigma da complexidade, podemos afirmar que a intercompreensão entre línguas românicas colabora com esse postulado ao pretender superar essa visão reducionista e fragmentada do trabalho pedagógico, propondo uma didática plurilíngue, pluricultural. Um outro princípio que é da intercompreensão é o desenvolvimento de competência definida como uma aquisição, um aprendizado construído e não uma virtualidade da espécie de ordem inata. Aqui chama atenção para a diferença que faz Perrenot entre competência e habilidade. Uma competência, ela passa por raciocínios explícitos, decisões conscientes, inferências e hesitações, ensaios e erros. Esse funcionamento pode automatizar-se gradativamente e constituir-se, por sua vez, em um esquema complexo. A partir do momento que ele, o sujeito, fizer o que deve ser feito, sem sequer pensar, pois já o fez, não se fala mais em competência, mas em habilidade.
ou no hábito. Então, o que acontece na intercompreensão é isso. A gente vai tentando trabalhar com a metacognição, refletindo sobre o que está acontecendo, buscando significados, ousando, arriscando, todo um trabalho consciente. Do momento que houver o apagamento dessa consciência, já estamos trabalhando aí com habilidades. Já virou habilidade, já virou um hábito. Então, é esse também uma das propostas da intercompreensão de línguas românicas, desenvolver competências. Como tentativa de sintetizar o que falamos até o momento e procurar definir os conceitos, assim como nós temos o quadro comum europeu de referência para as línguas, que vocês chamam marco em espanhol, marco para as línguas, temos o CARRAP, que é um quadro de referência para as abordagens plurais. Aí o professor Jean-Pierre Chavin já tratou dessa parte, mas, bom, é um quadro coordenado por Michel Candelier e ele trata, por exemplo, das abordagens. Então, a intercompreensão é uma delas. Nós não precisamos, na verdade, essa separação foi feita mais para efeitos de estudo, porque nós podemos trabalhar com as 4 ao mesmo tempo. Podemos trabalhar com o despertar, a intercompreensão de línguas românicas, como sensibilização, despertar para as línguas. Podemos trabalhar junto com o professor de história, de geografia, dando textos plurilíngues para os alunos. Estaríamos trabalhando com uma didática integrada e podemos trabalhar com abordagem, isso vem automaticamente, uma abordagem intercultural. Então, desenvolver a compreensão, que constitui um dos 7 saberes para a educação do futuro, de Edgar Morin. Desenvolver na escrita e oralmente, certo? Em línguas aparentadas, vizinhas. Aí eu pus toda a terminologia próxima, com base na língua 1 ou nos conhecimentos que o aluno tem. A intercompreensão entre línguas, então, propõe um trabalho sobre diferentes línguas da mesma família, com base nas línguas de conhecimento do aprendiz. Então, a intercompreensão tem como proposta desenvolver competências de compreensão escrita e oral em língua tipologicamente aparentadas, de forma a instrumentalizar os aprendizes para o uso das línguas com habilidade. Então, os princípios do trabalho centrado na intercompreensão entre línguas é o princípio da aprendizagem significativa, como já foi dito, no momento que procura trabalhar com a valorização dos conhecimentos prévios dos aprendizes. O paradigma da complexidade, por promover a integração das disciplinas, a inter-relação dos conteúdos, o desenvolvimento de competências, não apenas plurilíngues, mas atitudinais, contribuindo para a formação do cidadão. Vocês devem estar se perguntando agora, né, como trabalhar com línguas que jamais estudamos, né? Porque o professor vai trabalhar, por exemplo, com italiano, francês, espanhol, mas como que eu posso trabalhar se eu só sei o espanhol ou eu só sei o francês, não é? Então, é um desafio. Aí vocês vão tentar adivinhar a língua e se compreendem. Rapidamente, a Pipe, que está aqui no primeiro slide, a Helena Sebério, ela é da Universidade de Rio Quarto e ela desenvolve um trabalho muito interessante com a intercompreensão. Deu para compreender? Deu para descobrir que língua? A língua? Deu? Sem problema? Estão fazendo o teste? Conseguiram? Já ouvi aqui a resposta do último. Conseguiram? Dessa última parte? É o galego, né? Eu pus junto do português para ver como é próximo, né? Muito parecido. Então, mesmo que a gente jamais tenha estudado, a gente compreende. Italiano. E catalão. Isso. Então, gente, seria mais interessante se nós tivéssemos mais tempo, tentar explorar, tentar vocês passarem por esse trabalho de como a gente vai construir o sentido, inclusive porque, de propósito, eu já escolhi essas que falam sobre a cultura, o tema da cultura.
A plataforma Galapô é uma plataforma de formação de professores para a intercompreensão. Foi de lá que eu tirei, quando teve as jornadas de 2010. Mas todo ano, por volta do mês de outubro, novembro, começa uma formação Galapô. Então, é à distância, mas para formar professores de intercompreensão. A intercompreensão, então, favorece a interculturalidade, a transculturalidade. Não somente nos remetendo à ideia de alteridade, ainda é atual, mas tão desenvolvida nos anos 70 e 80, pelo menos em didática das línguas. A IC, a intercompreensão, que a gente chama de IC, favorece o viver junto, que é quarto pilar para a educação do futuro, segundo a Unesco. Agora, na segunda parte, eu vou contar para vocês o que nós fazemos em Natal. De 2010 a 2014, o que é que nós temos feito em cursos, pesquisas e projetos e colóquios? O que é que nós estamos desenvolvendo? Bom, então, em 2010, quando nós voltamos do nosso pós-doutorado, que nós fizemos em intercompreensão, nós colocamos a disciplina no curso de intercompreensão de línguas românicas do curso de letras, na grade curricular do curso de letras. Isso é importante porque, se a gente queria difundir, o objetivo era difundir a intercompreensão, a gente tinha que começar pela formação de professores. E fizemos também com os colegas do departamento para apresentar o projeto de intercompreensão e com aqueles que se interessassem uma formação. Convidamos o pessoal para fazer parte da formação Galapô, que se deu em 2010. E como desde 2010 tem essa formação no mês de outubro, todo ano a gente convida o pessoal para poder participar engrossar um pouco o nosso grupo, porque a gente precisa para difundir, né, intercompreensão. Em 2013, nós fizemos o curso de extensão, no curso da Centro de Línguas da Universidade, nós introduzimos a disciplina Plurilinguismo e Interculturalidade, também com a intenção de difundir a intercompreensão no meio acadêmico. Na pós-graduação também, desde 2011, nós estamos realizando pesquisas, que vocês vão poder conhecê-las aqui durante a jornada, também integrando a intercompreensão nas disciplinas do programa de pós-graduação. Nós tivemos, desde 2010, uma média de 52 alunos que passaram pela disciplina de intercompreensão, e nós distribuímos um questionário, mas recebemos muito pouco retorno, para ter uma ideia de o que está acontecendo com esses alunos que passam pela disciplina de intercompreensão, que são alunos de espanhol, português, inglês, de toda a licenciatura da universidade. E o que nós percebemos é que eles adoram as aulas de intercompreensão, é sempre com muita satisfação que eles percebem a mudança daquele medo inicialmente de interagir na plataforma com outras pessoas e outras línguas que eles conhecem. Isso vai quebrando, né? Vai quebrando o gelo, mas muitos efeitos positivos na vida pessoal, mas pouco na profissional. Então, o que nós percebemos é que muito poucos conseguem trabalhar com a intercompreensão nas suas aulas. Percebemos também que, para muitos, houve aumento da autoconfiança e, curiosamente, os que continuam trabalhando com a intercompreensão estão ainda ligados ou a um projeto de mestrado, de doutorado, ou ligado a nós da universidade. Então, vocês veem que a intercompreensão ela aparece nas aulas de espanhol, nas aulas de francês, nas aulas profissionalizantes, nas aulas de inglês também. Nós tivemos uma pesquisa de doutorado concluída em 2013, que certamente foi ela que ajudou muito esse interesse, aumentou muito esse interesse pela intercompreensão, pelas pesquisas, porque o Hudson mostra, com o estudo dele, que os alunos que tiveram aulas de intercompreensão, teve grupo que teve 5 aulas de português por semana, e o grupo que participou da pesquisa teve 4 aulas de português e 1 de intercompreensão. E o que eram os grupos mais fracos, com médias baixas, e o que se constatou no final é que esses alunos atingiram a média dos outros, quase acima, e muito interesse
pelo aprendizado. Então, a gente justifica que pode ter sido o fato de terem trabalhado com textos plurilíngues durante a aula, que era uma motivação para eles, né? Serviu de motivação e melhorou o aprendizado. Então, nós temos também um projeto de ações integradas, que a gente trabalha com a intercompreensão, são os alunos do curso da disciplina de intercompreensão, que trabalham nas escolas municipais, dando 1 hora por semana aula de intercompreensão nas escolas públicas de Natal, em algumas escolas públicas. O projeto inicial eram 3 bolsistas, e a gente atendeu 6 escolas municipais, fazíamos reuniões semanais para elaborar o material, isso na primeira versão, e os professores da turma, que 10 anos tem um professor só, o professor era convidado para participar dessas reuniões, que também já era uma forma da gente convidá-los, convencê-los, apresentar o projeto, apresentar o que é intercompreensão e trazê-los para que depois eles pudessem trabalhar sem o bolsista. No projeto de 2012 e 2013, eles tinham, como eu falei, né? Eles trabalham na aula com o professor. Rapidamente, como é que se trabalha? Se trabalha com sequências didáticas e, como são crianças, se trabalha com fábulas. Então, foi proposital a escolha da fábula da cigarra e da formiga, porque tem toda aquela questão formativa. Então, a gente tem sempre, no fundo, essa questão formativa. Você se identifica mais com a cigarra ou com a formiga, porque trabalhamos na sequência didática 2 os itinerários românicos, que, para quem não conhece, vale a pena visitar. Eu pus até aí o link. Vale a pena porque é muito interessante, ele é gratuito, ele é aberto, e se trabalha com 6 línguas também. Tem o romeno e o catalão, que são línguas que nós não trabalhamos com as crianças. Na sequência didática 3, tem um projeto que é realizado entre o bolsista e o professor da turma. Então, aí varia, de acordo com a escola, varia. Então, temos, por exemplo, o professor tem no conteúdo trabalhar com imigração, a imigração no Brasil. Então, vão pesquisar sobre os imigrantes italianos, festas, como é que se faz na Itália, como é que é a festa na Itália, ou a festa importante nos países de língua espanhola, e da França, ou de país de língua francesa. E, então, o bolsista ele vai sempre articulando a intercompreensão com o conteúdo que o professor iria já desenvolver. Isso tem dado certo. E se faz também questionário para avaliação do aprendizado deles ao final de cada sequência didática. Nós não temos, assim, registro de professor que trabalhou sozinho com a intercompreensão depois da saída do bolsista, né? Quando acaba o curso, por exemplo, aquele professor, ele poderia, quando o professor não está, o bolsista não está, nós não temos esse conhecimento de que ele tenha ido procurar por conta, com a participação do bolsista. Por os bolsistas tem sido muito interessante, porque inclusive eles já fizeram publicações, então tem sido muito válido. E na versão de 2014 a gente resolveu pegar uma escola e ir subindo, 5º ano, 6º ano, fixa um pouco mais. E a gente fica percebendo que falta formação de professor. Então, nós, em 2013, tivemos essa ideia de realizar um colóquio para poder convidar esses professores das escolas públicas, que é o nosso foco principal, são as escolas públicas, e para tentar trazer esse pessoal, para encorajá-los. Realizamos um colóquio em Natal, que contou com aproximadamente umas 300 pessoas, professores, entre os 3 dias do evento. Nós demos um questionário para o pessoal para poder saber o que eles tinham achado. Interessante notar que nessa apresentação do colóquio, os convidados, cada um falava na sua língua. Então, eles tiveram intervenções em italiano, em espanhol, em francês. Ficaram, vocês vão ver aqui como é que eles ficaram. As primeiras impressões deles, adoraram, acharam assim interessante. Eu nunca imaginei que eu fosse ser capaz de entender italiano. Muitos acharam o italiano muito fácil. O francês ganhou do mais difícil, viu, Jean-Pierre? Todo mundo achou o francês mais difícil. Mas vocês veem aí só pontos positivos.
As críticas que eles teriam, sugestões, na verdade foram mais sugestões. Eles querem mais formações, a gente até está pensando já em realizar um segundo no próximo ano. Isso tudo tentando ver se poderia, se isso iria ajudar a expandir a intercompreensão, mas é difícil. Então, aí, voltando às nossas reflexões, né, a gente acha, o que poderia fazer com que esses professores que ficam tão maravilhados, e por que eles não ousam, por que eles não tentam buscar na prática deles, né? A gente pode enumerar, por exemplo, a falta de competência linguística, isso gera uma insegurança, como eu falei no início. Eu não falo, como é que eu vou? Porque a gente está acostumado com aquele modelo de professor, eu é que sei. Eu é que domino o meu conteúdo. Aí, de repente, você vai trabalhar numa sala que tem um aluno que já morou na Itália, fala italiano direito, você não sabe. Né? Ao invés de aproveitar aquele aprendizado e trazer para a sua aula, gera uma certa insegurança. Falta de tempo, porque é verdade, como disse o Jean-Pierre, exige da gente, a gente tem que criar, a gente tem que inovar, então exige um tempo de dedicação e de trabalho, não é só abrir o livro, abra a página tal e faça, exige da gente criatividade. Alguns citam a questão da exigência da escola em relação aos conteúdos tradicionais, mas eu acho que é mais o medo de ousar. Eu acho que está mais aí citada na falta de confiança. Eu esqueci de dizer que nós temos portas abertas, nós não temos problema nenhum com prefeitura, com o Estado. Em qualquer momento, a intercompreensão de línguas românicas tem porta aberta. Então, quer dizer, se nós quisermos, se os professores quiserem, eles podem fazer sim. Eles podem aplicar nas aulas deles, porque eles nos chamam para fazer formação, volta e meia eles chamam para dar uma palestra. Então, quer dizer que há esse interesse político, isso já é bem importante. Tentem trabalhar com a intercompreensão, ficam todos maravilhados, mas na hora de pôr a mão na massa tem medo, né? Então, a questão da autoestima, que vai gerar a autoconfiança. Então, aí eu pus a definição de que autoestima, como é que a gente está. É necessário, nos cursos de formação de professores, a gente trabalhar com essa articulação do afetivo, cognitivo e do social. Isso aí, não sou eu só que diz, mas é importantíssimo. Então, investir na formação de professores, trabalhar com esse eu posso, com essa autoestima, para que eles também depois façam o mesmo com os alunos deles. O caminho para a consolidação, alguns nós já realizamos, né? Nós temos o rapaz que fez a tese de doutorado, o Hudson, ele é professor de escola municipal e ele já está no grupo de formadores de professores das escolas municipais. Isso é importante porque é alguém que tem um bom conhecimento de intercompreensão e já está dentro da escola. É um colega, não é aquela coisa do professor da universidade que vai lá, dá um curso e depois vai embora. É alguém que já está lá dentro e que tem uma certa credibilidade também, porque já tem a formação. Nós fazemos o encontro dos alunos, por exemplo, da disciplina de intercompreensão, com os alunos do curso de plurilinguismo do nosso Centro de Línguas, com estrangeiros que moram em Natal, e alguns até do próprio curso de português para estrangeiro do nosso Centro de Línguas. E no final da disciplina, que acontece todo o primeiro semestre, de março a junho, nós fazemos esse encontro. Então, tem debates, discussões, e no final tem o lanchinho. E a hora do lanchinho é a melhor, porque a gente percebe assim, o italiano falando em italiano, com o catalão sempre tem muito catalão em Natal, e nossos alunos falando português e comunicando. Então, quer dizer, para mostrar que na prática também funciona a intercompreensão. É importante continuar a investir nas pesquisas, porque as pesquisas é que vão dar credibilidade para o nosso trabalho, né? Fazer cursos, continuamos fazendo, estamos pensando em fazer um segundo congresso. O que ainda nós não fizemos, mas também é uma forma talvez de consolidar, é organizar encontro entre os nossos estudantes de intercompreensão com quem
com os estudantes estrangeiros que estão em convênio na universidade. Então, só para concluir aqui, na verdade, a proposta que nós intencionamos fazer de Natal, a longo prazo, o que nós queremos com tudo que nós estamos realizando no Natal, é trabalhar a intercompreensão como promotora de uma pedagogia crítica, de acordo com Paulo Freire. Em uma pedagogia crítica, há espaço para que os professores ajam como intelectuais envolvidos, não na defesa da ordem existente, mas na busca por mudanças para a melhoria da sociedade. Os professores estariam ajudando na preparação de cidadãos criticamente conscientes e reflexivos. Por isso, nosso trabalho está comprometido com a valorização do crescimento pessoal, mais do que na aquisição de conhecimentos linguísticos. O objetivo, é claro, que é despertar também para as outras línguas, mas mostrar que, por meio das línguas, culturas, os aprendizes se percebam, que eles percebam e que podem, né, perceber a realidade em que eles vivem, que percebam que as línguas expressam as realidades sociais, ao mesmo tempo em que as cria, como diz Gramsci. Esses são os caminhos desafiadores que a gente está tentando implantar em Natal. É incontestável que a opção de se trabalhar com diversas línguas constitui um grande desafio didático-pedagógico, mas vale a pena. Uma dinâmica de valorização das línguas, inclusive da materna, deve ser percebida como um recurso cognitivo e não como um obstáculo ao processo de aprendizagem. Trata-se de desenvolver competências, habilidades que possuímos, porque somos plurilíngues, na medida em que temos capacidades para aprender línguas e que a atitude para se aprender línguas é natural e está ao alcance de todos. Isso está escrito no Quadro Comum Europeu de Referência, no Guide de l'élaboration de politique linguistique, do Beacot e Byron, que também construíram o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. Então, eu gostaria de terminar, como comecei, com reflexões. E acredito que o mais importante é se estar motivado para aprender. O professor deve despertar o desejo no aprendiz, instigar a curiosidade. Nenhum método será capaz de impedir alguém de aprender qualquer coisa que seja, mas também línguas, se ele tiver o desejo de aprender. Nós também aprendemos apesar de. Nós não precisamos repetir modelos ultrapassados. Podemos inovar, devemos reagir, devemos ousar para transformar. E a transformação passa por dentro dos pensamentos e sentimentos, sendo que o professor é o ponto central da transformação do ensino. Aí quem traz essa ideia é Rubem Alves, diz isso, que o professor é o ponto central de transformação do ensino. Existem línguas fáceis, línguas difíceis? Não. Tudo depende do tipo de conhecimento linguístico prévio que se traz e que influi na tarefa de aprendê-las. Tampouco existem línguas mais importantes do que outras. Ao tratarmos de línguas mais importantes e superiores, estaremos automaticamente insistindo que há culturas mais importantes e que há culturas superiores. Então, muito cuidado, minha gente, com o que falamos para os nossos alunos, principalmente os professores de inglês. De um modo geral, o trabalho com a intercompreensão vem demonstrando que os que passam pela experiência da intercompreensão ficam mais confiantes ao perceber que são capazes de compreender. Percebe-se o aumento da autoconfiança, da autoestima, passam a agir, a reagir e construir novos saberes. O medo do encontro com o outro, do confronto com textos plurilíngues, da confusão das línguas, deixa de constituir um fator de punição, como no texto bíblico da Torre de Babel, e aos poucos faz com que o sujeito chegue à fruição pela coabitação das linguagens que trabalham lado a lado. A Babel feliz. Feliz, então,
também termino eu essa intervenção por estar com vocês e desejando a todos momentos de muita colaboração, muito aprendizado e muita intercompreensão. Bon appétit!